Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certo? Bom, pessoal, hoje, né, a gente vai estar dando seguimento aí na nossa aula de Ásia e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre tigres asiáticos e também um pouco sobre o desenvolvimento da China. Já adianto vocês que são dois assuntos muito vastos, muito longos. A gente pode discutir depois, se vocês quiserem, com um pouco mais de profundidade. Hoje eu vou dar um pouquinho mais de um panorama geral para vocês, mas acho que é interessante a gente ficar aí de olho em algumas relações mais contemporâneas e também no próprio processo de desenvolvimento histórico da coisa toda, certo? Para começar, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os tigres asiáticos, né? Então vamos lá. Os tigres asiáticos, pessoal, eles são formados por quatro principais países: Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, tá certo? Esses países hoje, eles vão apresentar um intenso processo de tecnologia, industrialização, um processo muito grande de concentração de renda também. São países extremamente importantes dentro do cenário asiático, são potências regionais extremamente relevantes dentro do contexto de organização ali do continente, e é interessante a gente observar também o processo que deu origem a toda essa questão de centralidade regional que esses países possuem, né? Bom, então vamos lá. De maneira bem geral, se a gente for parar para pensar, o que vai estar acontecendo ali na região do continente asiático? Entre as décadas de 70 e 80, o Japão, que sim, acho que a gente já mencionou um pouquinho na outra aula, né? O Japão, ele já vai estar passando por um franco processo de industrialização, né? Não vamos esquecer que o Japão, ele também vai ter interferência do investimento internacional direto ali dos Estados Unidos, através do Plano Marshall, né? E dentro desse investimento, né, dentro da reestruturação japonesa, a gente vai ter uma série de investimentos em alguns setores bem estratégicos do país, inclusive a própria educação japonesa, com o propósito de tentar melhorar aí a qualidade da formação da mão de obra do país, ao mesmo tempo em que a gente vai ter um avanço muito grande da questão da própria industrialização do país. Entre os anos 70 e 80, o Japão já está muito mais consolidado nesse sentido, já é uma grande potência regional, e aí o que ele começa a fazer? Ele começa a investir nesses quatro países que eu falei para vocês, os chamados tigres asiáticos aí, de uma maneira a tentar expandir cada vez mais as suas filiais, o investimento mútuo, né? Porque ele estaria expandindo a sua zona de influência, ao mesmo tempo em que essas localidades estariam recebendo esses processos industriais e produtivos com tecnologias que anteriormente não estavam presentes nesse território. Pessoal, então o que acontece, né? Essas quatro localidades, de certa forma, vão estar aplicando vantagens comparativas para as empresas japonesas poderem se fixar em seus territórios, né? Vantagens comparativas essas que estão muito vinculadas ao abatimento de impostos, a própria redução do preço da mão de obra, né, que já não era uma mão de obra tão qualificada naquele contexto, a própria questão também de uns jeitinhos aí na própria legislação ambiental, né, o preço do terreno também fica muito mais barato, então isso de certa forma chama muita atenção japonesa, né, porque o Japão estava querendo ampliar a sua zona de influência, encontra nessas localidades a possibilidade de ampliar ao mesmo tempo em que a gente vai ter uma ampliação mais lucrativa ainda para essas empresas, que quando a gente pensa nos modelos econômicos que acabam sendo seguidos pelos tigres asiáticos nesse contexto histórico, nós temos, né, além dessas vantagens garantidas, né, nós temos o início de um investimento em alta tecnologia, o que é bastante importante para a solidificação do comércio dessas localidades. A gente também vai ter novamente, né, o investimento em educação, ele acaba sendo essencial para esse processo, porque se você vai ter um investimento em educação, consequentemente, você também vai ter um crescimento muito grande da pesquisa, né, e do próprio avanço tecnológico que estava sendo pressuposto dentro desse processo de modernização. Investir em educação significa também investir no crescimento econômico desses países, né? A gente também vai ter uma valorização salarial, então no início a gente ainda tinha aquelas vantagens garantidas. Conforme o processo ele vai se solidificando, conforme a gente vai tendo um avanço dessa questão da industrialização e a gente também vai tendo uma qualificação da mão de obra, a gente consequentemente vai ter uma valorização do salário dessas pessoas, né? O que é bastante positivo também, pensando na questão do próprio poder de consumo que essas pessoas vão ter. E outra coisa que também é bastante interessante a gente ressaltar, pessoal,
E aqui entre os anos 80 e anos 90, a gente já está passando por uma organização, né, internacional do trabalho, do comércio, muito baseada na própria questão do neoliberalismo, né? E isso acaba interferindo também na própria maneira que se tem de encarar esse processo de chegada das indústrias, de encarar esse processo de dispersão desses setores produtivos, também de encarar o processo de privatização, terceirização, né? As próprias vantagens comparativas, elas começam a aparecer em outras localidades, e essas potências que já estavam consolidadas também vão começar a ampliar, vamos dizer assim, a sua influência regional baseada nesses pressupostos neoliberais aí a partir dos anos 90. Inclusive, né, é bom a gente falar que aqui eu estou comentando com vocês sobre os tigres asiáticos, né? Mas nós podemos dizer que nós já temos tigrinhos, os novos tigres asiáticos, que estão vindo exatamente desse processo de expansão dessas antigas regiões que foram diretamente influenciadas pelo Japão, com um propósito bastante semelhante, de ampliar aí o seu mercado produtivo, o seu mercado consumidor. E aí, quem que seriam esses tigrinhos asiáticos? Malásia, Tailândia e Indonésia. Outros países ali do Sudeste Asiático, né? E que também vão estar experimentando de toda essa transformação produtiva e econômica proporcionada por esse investimento do capital estrangeiro. Não somente a questão do investimento do capital regional ali, né? Dessa galera que eu mencionei para vocês, mas a gente também vai ter o próprio investimento do grande capital internacionalizado, de outras grandes multinacionais, né? Pensando que a gente não tem mais aquela questão de capital com pátria, vamos dizer assim, porque as multinacionais, as transnacionais, elas vão estar buscando polos para sua produção que sejam comparativamente mais vantajosos para elas. Esses novos tigrinhos aí, né? Esses países do Sudeste Asiático, que já são países um pouco mais empobrecidos, né, que ainda vão estar carecendo de infraestrutura, né, de um desenvolvimento econômico mais eficiente, vão ser bastante importantes para que essas grandes multinacionais e transnacionais também busquem nesses territórios uma localidade para poder se desenvolver, tá certo? Eu falei de uma maneira muito geral, mas eu acho que é bem interessante também vocês buscarem aí qual que é o protagonismo regional desses países, né? Bom, e agora aqui fazendo a nossa menção à China, né? Assim, eu poderia dar umas 2, 3, 4 aulas sobre China para vocês, que eu acho que o assunto não se esgotaria, a gente teria muita coisa para falar sobre o país, né? Eu vou fazer um apanhado muito geral sobre o histórico da China, só para a gente entender algumas coisinhas muito importantes, tá? Em 49, a gente vai ter aí a proclamação do que seria a República Popular da China pelo Mao Tse-tung, né? Ele vai estar diretamente inspirado em alguns ideários da União Soviética naquele contexto. Inclusive, ele vai estar aplicando os chamados planos quinquenais, que vai ser diretamente inspirado nas decisões do Stalin, né? Pensando na questão da coletivização das terras, de uma industrialização de base e tudo mais. E aí, mesmo a gente tendo esse flerte, vamos dizer assim, com a União Soviética, em determinado momento a gente acaba tendo uma ruptura entre os dois países, né? E a gente vai ter algumas ações mais diretas do próprio contexto chinês, né? Sem tanta interferência internacional. Em 1966, a gente passa pela Revolução Cultural Chinesa. Eu não vou me aprofundar tanto nisso com vocês, mas eu acho que vale muito, muito, muito a pena vocês procurarem mais sobre esse assunto, tá certo? Porque a gente vai ter uma série de medidas sendo implementadas pelo governo chinês com um certo propósito no seu discurso de tentar acabar com a influência capitalista que estava acontecendo no país, né? Não vamos esquecer que nós tínhamos aí, a partir do momento que a gente vai ter a proclamação da República Popular da China, nós tínhamos um grande grupo que compartilhava, né, dos pensamentos socialistas e tudo mais, mas esse grupo ele não era homogêneo, tá? Ele era heterogêneo, e isso é super importante para a gente pensar nas consequentes transformações que vão estar acontecendo no país, tá certo? Porque a gente pode colocar aí que nós tínhamos reformistas e conservadores. Os conservadores, de certa forma, queriam, de qualquer forma, acabar com qualquer tipo de influência capitalista no país, ao mesmo tempo que os reformistas, que acabam tendo um pouco mais de
de voz nesse processo todo, eles acabam fazendo algumas aberturas econômicas importantes na China, que é o que acontece a partir de 76, né, com a morte do Mao Tse-tung, e a gente vai começar a ter uma série de reformas acontecendo no país, exatamente dentro desse parâmetro um pouco mais reformista de organização do território, e que vai estar dando abertura para a interferência do capital estrangeiro, para a interferência de multinacionais e também de uma série de outras relações que vão estar sendo estabelecidas no território, tá bom? Nos anos 70, a gente vai ter o Deng Xiaoping. Gente, eu posso estar falando super errado aqui os nomes, vocês me perdoem, tá? Eu não sou tão fluente nessa questão, né? O que acontece? A gente vai ter uma série de transformações no que diz respeito à questão agrícola, na questão da abertura para o capital privado e para o capital internacional. Há uma reorganização industrial muito forte no país que também vai começar a acontecer, e a gente vai começar também a ter um crescimento muito grande das próprias exportações, né? Pensando que essas exportações, né, todas essas transformações, na realidade, elas são muito vinculadas a uma produção cada vez mais barata dessas questões. Então, a necessidade nesse momento era ter o menor custo possível desse processo todo de produção. E como que eu tenho o menor custo possível? Eu vou ter a ausência de uma série de sindicatos que poderiam estar auxiliando aí na regularização do trabalho. O que eu falei para vocês também tem muita relação com essa perspectiva reformista que vai estar chegando com mais força no país. A gente vai ter uma fragilidade enorme de leis ambientais e a mão de obra dentro desse contexto vai ser bastante barateada, né? E aí, gente, é muito interessante, assim, quando a gente pensa no processo chinês, só assim, um fun fact aqui, quando a gente pensa nessa questão das produções, das exportações, se vocês forem curiosos como eu sou, vocês provavelmente podem procurar aí a organização das cidades chinesas. E vocês vão ver, pessoal, que existem cidades que são especializadas num tipo específico de produto. Então, vejam só, além da gente ter uma nova dinâmica na divisão internacional do trabalho, porque a China está se abrindo ao capital internacional, está se abrindo para essa questão do barateamento dos custos e tudo mais, a gente também vai ter uma transformação intensa do próprio processo de divisão territorial do trabalho. Gente, chega ao ponto da gente ter uma cidade que só fabrica botão, por exemplo. E essas cidades, também é super importante a gente falar isso, elas começam a ser construídas literalmente do dia para a noite. As cidades, elas são erguidas em questão de 3 meses. E isso também é muito importante para a gente pensar. Primeiro, como que a China ela vai virar um grande consumidor de produtos de base, vamos dizer assim, né? Um grande consumidor de commodities, um grande consumidor e articulador do próprio setor da construção civil, né? Pensando nessa grande construção rápida, né, e muito bem organizada dentro dessa nova divisão territorial do trabalho, né? Acho que é muito interessante a gente levar isso em consideração. E também, pessoal, a gente não pode esquecer que esse próprio movimento de construção das cidades significa que a gente vai ter uma explosão absurda do processo de êxodo rural, né? As pessoas vão estar saindo do campo e migrando para as cidades. A gente vai ter uma série de próprias mudanças no país que promovem essa migração, esse deslocamento para as cidades. E outro parênteses aqui, apesar da China ser um dos países mais populosos do mundo, ele não é um país muito bem povoado. A gente vai ter algumas regiões do país que a gente chama de vazios demográficos, vazios populacionais, e a gente ainda tem um país majoritariamente rural, tá certo? Então, apesar da gente ter muita gente na China, a gente ainda tem uma população rural muito presente no país. Até porque, pessoal, e aí eu acho que é interessante vocês procurarem mapinhas e tal. Quando a gente pensa em toda essa questão de abriu para o capital internacional, abriu para essa internacionalização, capital privado, pipipipopopó, a gente não pode pensar que tudo isso aconteceu no país todo, porque não foi. Nós estamos falando de reformistas e nós não estamos falando de uma política que rompe com todos os preceitos do que estavam tentando defender desde o processo da República Popular Chinesa lá em 49, né? O que acontece? Todo esse processo de cidade crescendo muito rápido, abertura para o capital internacional, etc., acontece somente nas zonas econômicas especiais. É uma parcela específica do território chinês que está aberta a essa internacionalização
E a essa prática econômica que eu falei para vocês, a essas transformações que começam a acontecer no país a partir dos anos 70, tá bom? É uma parcela. E assim, é muito interessante também vocês notarem que as zonas econômicas especiais, elas contornam todo o litoral chinês. Por que será que está no litoral? Por que será que não está no interior do país? Porque, pessoal, se a gente for parar para pensar, o comércio internacional hoje é um comércio principalmente marítimo. A gente vai ter os fluxos comerciais alinhados ao transporte marítimo. Então, se eu tenho essa abertura internacional, as multinacionais, as grandes cidades, essa divisão territorial do trabalho, muito vinculadas ao litoral chinês, significa que, de fato, eles estão pensando na colocação do país perante esse comércio internacional marítimo. Então, tudo isso foi muito estratégico, pessoal. Tá certo? Acho que vale muito a pena vocês procurarem sobre isso, verem as localidades, quantas são, quais são as cidades. Vocês vão notar que a grande concentração demográfica do país ainda acaba sendo a região das zonas econômicas especiais, né, por conta de todo esse processo de urbanização, de êxodo rural e tudo mais, mas, enfim, tem toda essa estratégia geopolítica. Inclusive, pessoal, quando a gente pensa, né, na própria questão do coronavírus, né, a gente tem uma relação direta com as zonas econômicas especiais. Wuhan é uma das cidades que está nas zonas econômicas especiais, tá certo? E aí também é um papo para outra discussão, para outro debate, para a gente pensar, né, o porquê que a gente ainda tem a permanência do comércio de animais exóticos nessas regiões, nos grandes mercados que estão nessas localidades, como era na cidade de Wuhan, né? Wuhan. Enfim, gente, se a gente for parar para pensar para quem serve esse mercado, por que que essas pessoas estão ainda recorrendo a esse mercado para poder tentar tirar o seu sustento aí, para tentar permanecer dentro desse circuito produtivo e tudo mais, enfim, é uma discussão muito interessante para a gente refletir também, tá bom? Bom, e aí, pessoal, eu acho que mais do que isso aqui que eu já estou dando para vocês de uma maneira muito geral, né? Eu acho que é interessante vocês procurarem a questão da distribuição produtiva, da distribuição econômica, da distribuição tecnológica. Nós sabemos hoje que a China é o grande gigante que nós temos na questão da própria exportação, inclusive, né, aqui só um spoilerzinho, os Estados Unidos, ele é praticamente muito dependente dentro do seu mercado interno das importações chinesas. Então, se a gente tem, por exemplo, a ruptura com essas importações, a gente não vai ter um caos somente para a China, mas a gente vai ter um caos nos Estados Unidos também, que acaba dependendo desses produtos que chegam do país. Aqui no Brasil, por exemplo, a China é um dos nossos maiores parceiros comerciais na questão dos commodities, né? A gente vende muita soja para essa galera, a gente vende muito minério de ferro para essa galera, que são produtos com baixo valor agregado, né? Então, uma ruptura também, um estremecimento de relações entre Brasil e China também ia dar uma série de consequências bem negativas para a gente, né? Lembrando que a China, há uns anos atrás, fazia parte dos BRICS, né? E ainda faz parte dos BRICS, mas claramente acaba sendo um país com um grande desenvolvimento econômico e aí destona bastante dos outros países emergentes do grupo, né? A China hoje é um gigante muito importante, não só para comércio regional, ali na questão do continente asiático, mas para o próprio comércio internacional, né? Para as relações como elas vão estar sendo estabelecidas aí, tá bom? Bom, como eu falei, né? Eu fiz aqui um apanhado muito geral dos dois casos, né? Tanto da China quanto dos tigres asiáticos. É óbvio que a gente teria muito mais para conversar sobre isso, mas só para a gente poder ter uma noção um pouco mais geral das coisas, da organização, dos processos socioeconômicos. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor, entre em contato comigo e a gente se vê na próxima aula. Tchau!